Gravação iniciada. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira e declaro aberta a sessão da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 2 de outubro de 2025. Eu cumprimento meus colegas juízes, o doutor Ramon, o doutor Luiz, e aqui temos o doutor Rodrigo Lázaro, que hoje está substituindo a doutora Sulamita. Temos também aqui a representante fiscal, a doutora Aline, temos a ilustre patrona aqui do contribuinte, que vai fazer sustentação oral, e o Luiz Felipe, que está nos ajudando aqui, dando apoio técnico. Vamos começar pelo primeiro processo, é o 5050-555, Sherwin Williams, do Brasil Indústria e Comércio. O relator é o doutor Luiz, e a patrona está presente, doutora Carolina. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia, senhor presidente. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, eu passo a palavra ao relator, doutor Luiz. Obrigado, presidente. O auto trata de uma acusação só, que diz respeito de não recolhimento de ICMS em razão de ter sido indicada operação de exportação sem que essa tenha sido realizada decorrido o prazo de 180 dias. Esse é o resumo da acusação, presidente. Perfeito. Então, doutora Carolina, eu passo a palavra para a sustentação, só tem 15 minutos. Bom dia, doutores e ilustres conselheiros da 5ª Câmara Julgadora. O caso em voga trata-se de auto de infração lavrado em face da empresa Sherwin Williams do Brasil, em que a decisão de primeira instância julgou a impugnação parcialmente procedente, permanecendo apenas o lançamento para 4 notas. As notas em questão foram geradas para exportação de produtos, todavia, em razão de questões comerciais, os produtos retornaram para o estoque da empresa. Desta forma, ante a impossibilidade de realizar o cancelamento das notas em razão do decurso do prazo, nos termos da consulta 29573 de 2024, a empresa emitiu 4 notas de entrada para comprovar o retorno da mercadoria ao estoque. Todavia, foi lavrado auto de infração, só considerando a ausência da circulação de mercadoria e a ausência do fato gerador do ICMS, é necessário o cancelamento do auto de infração. Ademais, a aplicação de multa sobre juros mostra-se legal, superando 50% do tributo previsto na legislação, sendo necessária também a sua anulação. Nesses termos, requer seja conhecido e provido recurso, de modo que seja reformada a decisão atacada no que tange às 4 notas remanescentes. Agradeço a atenção. Eu agradeço aí os esclarecimentos da doutora patrona, agradeço também a objetividade na sustentação oral, e passo a palavra ao relator, doutor Luiz. Somente registrando o voto, presidente. Está registrado, presidente. Ok, pode passar a leitura. Eu vou passar a leitura primeiro do recurso de ofício. Cinja a matéria contida no recurso de ofício em 2 pontos específicos que podem ser assim resumidos: tributação sobre exportação, notas fiscais complementares. O agente de rendas tomou por base de cálculo dessa acusação sobre conjunto de notas fiscais complementares correspondente à variação cambial, cuja respectiva exportação foi comprovada conforme dados contidos na DUI, onde se averbou as notas fiscais de exportações originárias. Tributação de exportação, amostra grátis. A fiscalização afastou o tratamento fiscal dado pela recorrente sobre a nota fiscal número 4996, no valor de R$ 70, contendo 3 unidades de bisnaga, 140 gramas de massa UV cada, onde o contribuinte teria considerado se tratar de material exportado como amostra por courrier, portanto, sem valor comercial e desobrigada da DUI. O primeiro ponto prescinde de maiores digressões. Restou demonstrado que a nota fiscal considerada pela fiscalização corresponde a notas de complemento decorrendo da variação cambial, cujas operações de exportação foram devidamente comprovadas pelas respectivas DUIs, averbadas as notas fiscais de exportação originárias.
A propósito, a própria fiscalização não apontou ausência de comprovação das exportações dessas operações, motivo pela qual se encontram parados pela imunidade tributária. Para registro, uma vez se trata de conjunto probatório, entendo por bem transcrever a manifestação fiscal apresentada às folhas 5270. Ele vai concluir para a exclusão. Ou seja, a fiscalização, constando que se reportavam ao complemento de operações de exportação, excluiu da acusação todas as notas contidas no auto, exceto as notas fiscais, são as 4 notas mencionadas pela patrona na sustentação, cujo objeto compõe recurso ordinário. No mesmo sentido, opinou a doutora representação fiscal, se não vejamos, ela também vai concordar com a exclusão. Como se observa, as provas produzidas pela recorrente harmonizaram o entendimento do autor do feito, da representação fiscal e do julgador singular, no sentido que as notas fiscais em complemento de exportação registradas na DUI devem ser excluídas do auto, o que fica aqui ratificado. Com relação ao segundo ponto, há de ser ponderada a situação fática, que encarta uma simples remessa à exportação por courrier, conforme narra a nota fiscal 4996, emitida no valor de R$ 70, contendo 3 unidades de bisnaga 140 gramas de massa UV cada, onde o contribuinte teria considerado se tratar de exportação de amostra grátis, portanto, sem valor comercial e desobrigada da DUI. Mesmo sabendo da indisponibilidade de crédito tributário, há de ser ponderado que se trata, em tese, de uma operação de exportação de $13, onde a desconsideração gera uma cobrança de R$ 12. Constato que consta dos dados adicionais da nota correspondente ao seguinte trecho. Então, consta lá a amostra sem cobertura cambial, frete, cortesia. Constato também que essa operação somente está sendo apreciada por esse egrégio título por desvio processual, em virtude de constituição equivocada do lançamento preventivo pelo agente de rendas, que inadvertidamente incluiu no auto as notas fiscais de complemento de exportação originadas pela variação cambial, que estavam protegidas por imunidade, tendo ele mesmo, autor do feito, se retratado antes de julgamento singular, no sentido de ser extirpada a acusação de quase a totalidade das notas autuadas. Ou seja, à vista do valor envolvido a título de amostra grátis, R$ 12, se não fosse o primeiro tema contido no recurso de ofício, essa operação residual não atingiria o volume necessário à revisão de segunda instância. Aliás, o autor do feito se manifestou às folhas 5273, que também teria se equivocado nesse lançamento derivado de amostra grátis, se não vejamos. Aí ele coloca, entretanto, acreditamos realmente tratar de amostra grátis em função do diminuto valor da nota fiscal. De fato, se de um lado poder-se considerar que a recorrente não teria cumprido à risca os ditames para a classificação da mercadoria como se fosse amostra grátis, por não conter de forma evidente a expressão distribuição gratuita e não corresponder à quantidade não excedente a 20% do conteúdo de menor embalagem, a formatação da operação me convence que se destinou ao envio de amostra grátis sem valor econômico. Ora, as provas indicam que não se tratou de uma ampla divulgação de produtos com remessa considerável de mercadorias que justificasse uma aplicação de tamanho formalismo. Ora, se a recorrente precisou, no desenvolvimento das operações, remeter apenas 3 unidades de um produto de 140 gramas, não precisaria desenvolver uma embalagem específica, o que seria necessário no caso de uma ação de maior envergadura. Ademais disso, não posso desprezar o fato que a recorrente é uma empresa multinacional especializada na fabricação, distribuição e venda de tintas e revestimentos para mercado profissional, industrial e comercial e de varejo, onde não teria interesse, no meu sentir, de simular uma operação de amostra grátis para destinar 3 binagas no mercado interno. Por essa razão, sigo no entendimento plasmado na decisão de piso, especialmente quando pesou adequadamente a operação, concluído que ganha razão a defendente pelo diminuto valor das mercadorias, é possível testificar que se trata de amostra grátis. Por essa razão, nego provimento ao recurso de ofício. Recurso ordinário. A matéria contida no recurso ordinário envolve as notas fiscais tais, sobre as quais a recorrente alega que as operações foram desfeitas por divergência comercial, tendo a recorrente emitido notas fiscais de entrada para comprovar o retorno, conforme atestam as notas fiscais de entrada números tais. A tese da defesa foi sintetizada pela recorrente nos seguintes termos. Aí ela vai dizer, ou seja, as notas em questão foram emitidas para importação. Todavia, com o retorno da mercadoria por divergência comercial, a recorrente emitiu notas fiscais referentes à entrada de mercadoria não exportada, em total atendimento à legislação vigente.
Assim, busca a aplicação do parágrafo 2º do artigo 445 do regulamento, que dispensa o recolhimento quando comprovado o retorno da mercadoria. Nos autos, instalou-se um debate sobre o procedimento que deveria ser aplicado pela recorrente, ou seja, seria hipótese de emissão de nota fiscal de entrada para anular a correspondente nota fiscal de saída para exportação, ou o cancelamento dessa nota de saída, tomando por base, inclusive, a afirmação da recorrente, no sentido de que a mercadoria não sair no estabelecimento se não vejamos. Aí ela vai dizer que tendo em vista que não houve saída da mercadoria do estabelecimento. Entendo que o debate sobre o procedimento que deveria ser adotado, nota fiscal de entrada ou cancelamento de nota de saída, sequer pode ser aberto, pois há nos autos prova inequívoca da circulação de mercadoria, cabendo destaque às oportunas apontamentos da representação fiscal, se não vejamos. Então, a representação fiscal vai atestar que o frete foi contratado e houve a saída da mercadoria. Ou seja, diferente do que alega a recorrente, há provas da saída física das mercadorias, porém não foi apresentado nos autos o conhecimento de transporte do suposto retorno delas. E não é só. A recorrente alega que as referidas operações não foram realizadas por desacordo comercial, porém não juntou qualquer comprovação que escorasse suas alegações, como, por exemplo, as tratativas com seu cliente que demonstrasse o desfazimento da relação comercial ou o distrato do frete, com repercussão nos efeitos financeiros. Ou seja, se limitou a dizer que, com a emissão da nota fiscal de entrada dentro de 180 dias da nota fiscal de saída de exportação, já seria o suficiente para anular a operação, não apresentando outros documentos ou que infirmasse a constatação do frete contratado. Por essa fundamentação, entendo ineficaz seria o debate sobre o procedimento correto para anular a operação de exportação distratada, nota fiscal de entrada ou cancelamento da nota de saída, quando resta evidente a hipótese descrita nos autos se refere à saída física de mercadoria para fim de exportação, sem efetiva comprovação de sua realização ou retorno físico. A fundamentação aqui apresentada segue importante precedente julgado por esta quinta Câmara em maio de 25, nos termos de voto de cuidadosa palavra da juíza Sulamita Layon, a quem aproveito para render as mais altas homenagens, ao apreciar um aí em tal, eis a ementa. Então, naquela ocasião, nós julgamos que não comprovado efetivo retorno da mercadoria ao estabelecimento recorrente, o auto é mantido. Por fim, as folhas tais, a recorrente busca o afastamento da atualização do valor básico da multa, cujo pleito rejeito por completo, o que faço respeito à súmula TIX 1318, seguindo a disposição vinculante contida no artigo 52 da 13457 e determinação contida no inciso 3º do artigo 45 do mesmo diploma que estabelecem, aí eu transcrevo. Pelas razões acima, nego o provimento ao recurso ordinário. Diante do exposto, conheço o recurso ordinário, nego o provimento, e conheço o recurso de ofício e nego o provimento para manter inalterada a decisão de piso que fica aqui ratificado. É como voto, presidente. Perfeito, parabenizo o voto do relator, bem fundamentado, acho que esclareceu toda a situação fática e coloco o processo em discussão. Parabenizo o doutor Luiz pelo voto, muito bem fundamentado. Só apenas em relação à amostra grátis, né, que, na verdade, apesar do valor diminuto, né, que você quer, mereceria uma discussão aqui no tribunal, mas em relação à tese que fica registrada, porque não foi comprovada a exportação, né, dessas três mercadorias, desses três produtos, e a isenção depende de requisitos, que se não forem satisfeitos, não pode ser aplicada a isenção. Então, eu entendo que, nesse caso, em que pese assim, o valor ser irrisório em relação ao valor da autuação, como não houve o cumprimento dos requisitos, eu entendo que não caberia nem a imunidade por conta da falta de comprovação da exportação e muito menos a isenção pela falta de comprovação de requisitos. Então, seria isso. Eu analisei a prova, Aline. Quando eu analiso a operação como um todo, o tamanho do porte da empresa, ela emite a nota com frete em cortesia e descreve que é amostra grátis, né? De um valor que representa muito, muito insignificante, eu não acho que teve qualquer intenção de desvio de mercadoria que justificasse esse tratamento. Então, é um entendimento. Eu respeito, assim, se a gente aplicasse o formalismo total,
ela teria que, de fato, comprovar a exportação de uma maneira muito mais eficaz e teria que desenvolver uma embalagem específica que representasse 20% da menor embalagem. Nós sabemos disso, né? Mas, assim, eu entendo que a formatação dela foi enviar três unidades, que é a menor embalagem por ela fabricada. Ela mandou 3 unidades e para alguém para poder desenvolver suas operações comerciais. Então, eu entendo que, né, por essa característica, não é que eu estou criando um precedente dizendo que todo valor básico, todo valor pequeno seria amostra grátis. É que eu estou dizendo que apenas 3 mercadorias, mais de um ano de investigação, não justifica aí uma ação de amostra grátis para angariar mais vendas. Foi esse o meu conceito, mas eu respeito, se a gente aplicar o formalismo à risca, de fato, poderíamos entender que ela não seguiu a previsão para a constatação de amostra grátis, né? Então, eu acho que é muito rigor para uma operação muito pequena, que eu acho que não devia nem ser aberta a discussão. Acho que o fiscal não devia nem ter autuado, né? Dentro do universo. Essa nota veio junto contra as outras que estavam de complemento, senão não teria nem vindo essa nota. Esse é o meu ponto de vista, mas respeito a divergência. Processo ainda em discussão? Do meu ponto de vista, essa questão da prova, né, que a doutora Aline muito bem trouxe, mas o ponto central é que não houve realmente a comprovação de documentação adicional, né, de extrato comercial, cancelamento do frete, comprovante do transporte do retorno. Faltou esse conjunto documental básico, né? Na verdade, tinha até esse indício de saída física real, né, da contratação de transportadora, a ausência do cancelamento da nota fiscal de saída. Então, é, é realmente, sem antecipar voto aqui, me parece que essa condição documental era fundamental aqui no ponto e o recorrente não trouxe adequadamente no meu ponto de vista. Aí o doutor estaria falando do recurso ordinário, das notas mantidas, ou da amostra grátis, Exato. R$ 70. Não, eu estou falando do recurso Perfeito. ordinário, doutor Perfeito. Luiz. Foi feito, eu entendo uma nota de entrada simbólica para poder anular uma de saída, mas a Exato. saída física ocorreu, então, senão não haveria como fiscalizar nada, porque basta o contribuinte indicar que saiu para importação, para exportação, protegido pela imunidade, e dias depois emitir uma nota de entrada simbólica, né? Então, como tem a prova da contratação do frete, é necessário que tivesse lá o conhecimento de transporte de retorno, né? Se a mercadoria não tivesse rompido os portões, aí seria caso de anulação, né, da nota fiscal e não caso de nota de retorno. Mas como tem o indicativo da contratação do frete muito bem apontado pela representação fiscal, o contribuinte teria que demonstrar o retorno, e eu entendo até que teria que ter melhorado a prova na questão do distrato. Foi destratado, mostrar correspondência com o cliente, o que motivou esse distrato. Se o frete foi contratado, teria que mostrar o distrato do frete, a devolução do dinheiro pago, né? Você teria que ter os documentos para mostrar que a operação não se aperfeiçoou. E aqui no processo, o único documento que prova essa não ocorrência da exportação é uma nota de entrada emitida pela própria recorrente, tempos depois, acho que bem depois. Então, por isso, eu entendi que ela pecou na prova, então eu não tenho como acatar as alegações. Se tivesse a prova do que ela alega, certamente o entendimento não seria esse. Então, Luiz, Luiz, mais uma vez, parabéns pelo voto, né? Nos deixa muito tranquilo em analisar a questão e acompanhá-lo ou, eventualmente, discordar do seu posicionamento. Então, mais uma vez, parabéns. Eu só queria tirar 2 dúvidas. Referente ao recurso ordinário, eu vou acompanhá-lo. Nós já julgamos nesse sentido aqui em outras oportunidades. O senhor bem citou o voto da doutora Sulamita, que é condutora aqui nessas hipóteses de manutenção da acusação. Com relação ao recurso de ofício, né? A doutora Aline levantou 2 questões que são relevantes para mim. Eu acho que até tem o mesmo posicionamento quanto à ponderação do valor diminuído, que é um indicativo de, eventualmente, não ter interesse mesmo em qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de evasão fiscal, né? Não faz sentido nenhum a Sherwin-Williams
como o senhor mesmo disse aqui, uma multinacional gigantesca, fazer uma operação aí de R$ 70 para poder se evadir de algum tipo de tributação. Mas eu também pondero a preocupação do doutor Aline com relação à fixação de uma tese de que, a despeito de não ter havido a comprovação da exportação e também não ter sido cumpridos os requisitos da isenção, né, para a amostragem, ali, principalmente com relação à embalagem, nós estamos aqui conseguindo uma anistia, vamos dizer assim, né, em relação a essas mercadorias que efetivamente não foram exportadas. E aí, nesse ponto que eu faço meu questionamento. Qual que é a alegação do contribuinte com relação a essas mercadorias que foram glosadas aqui ou acusadas pela fiscalização? E qual foi a motivação? Eu procurei no seu voto, mas não consegui ainda voltar, não abriu para mim aqui o julgamento de primeira instância. Qual foi o fundamento do julgador para poder cancelar essa acusação? O fundamento do julgador foi com base na própria manifestação fiscal, que reviu o posicionamento entendendo que a operação seria uma operação de amostra grátis, e aí basicamente ele se resumiu dizendo que pelo diminuto valor, para ele também era cristalino se tratar de uma operação de amostra grátis, né? Então ele não foi muito a fundo do tema, até pelo valor, né? Acho que não gastou tanta energia, mas o fundamento dele foi apenas o pequeno valor E o e a contribuinte alega, manifestação. Hã? e o contribuinte alega que foi efetivamente exportada essa Alega, mercadoria. ele alega que foi exportado para fins de amostra grátis. E aí fala que, por exemplo, foi remetido via FedEx, tudo mais. Isso, Tem elementos que demonstram uma isso. efetiva exportação, ainda que não suficientes para comprovar nos termos da legislação. Perfeito, perfeito. Tá? Então, assim, eu mais uma vez parabenizo e agradeço e vou acompanhá-lo por essa questão probatória, especificamente, de que houve ou há indícios, né, bem veementes de efetiva exportação, a despeito de não terem cumprido os requisitos de demonstração exigidos pela legislação, e deixando claro que nós não estamos aqui concedendo anistia, Claro que não. seja por qualquer valor, né, que Uhum. seja, e me parece que também não foi, a despeito de ter constado aqui esse argumento de ínfimo valor e o fiscal também ter se valido desse valor para fins de considerar como operação de amostragem, me parece que ele se convence muito mais da questão de que efetivamente é uma operação com amostragem, né? Isso. E nós aqui estamos adotando esse posicionamento e também corroborando essa efetiva exportação através de alguns elementos aí probatórios que demonstram essa exportação. Isso, Então, o que não tem é a DUI, né? Porque não foi feita a DUI por conta do valor, entendeu? Que ela amostra grátis, não tinha valor comercial, não foi feita a DUI, né? Perfeito. Mas não estamos criando nenhum precedente. O que é diferente você pegar, por exemplo, a Shell Winds decide mandar junto com o mesmo mercado interno a amostra grátis de um pequeno valor, mas ela faz uma operação massificada, é a maior empresa do mundo no ramo de revestimento. Aí, nesse caso, ela tem que cumprir a risco os revestimentos, os requisitos, porque se trataria de uma ação de maior envergadura, né? Agora, o fiscal analisando o período inteiro, ele encontrar só três... E essa nota veio, não é que foi feita uma fiscalização, inclusive, de amostra grátis ou de desvio, ela veio junto de um erro do fiscal. Então, não deveríamos nem ter gasto tanta energia, né? Para mim, era caso até de não conhecer pelo desvio de processo, né? O fiscal erra, aí ele corrige, mas como houve o lançamento, aí nós temos que julgar o recurso de ofício, e aí, como o erro dele dá a legitimidade do trânsito do recurso de ofício, a gente tem que julgar uma nota de R$ 12, né, de ICM, né? Então, não estamos querendo, mas eu entendo que não estamos querendo precedente nenhum, estamos olhando uma situação específica de um universo bem amplo de investigação com um não cumprimento à risca de uma nota de R$ 70. E que o argumento do valor ele é um argumento acessório, né? Claro. Perfeito, vou acompanhá-lo também. Parabéns. Só complementando, doutor Luiz, o senhor explicou muito bem, inclusive o questionamento do doutor Ramon também foi muito importante, mas eu estou entendendo, eu só queria tirar uma dúvida, porque no recurso de ofício, a representação fiscal ela concordou com o não provimento do recurso, é isso? Com parcial provimento. Parcial provimento. Quanto às notas da avaliação cambial, que Sei. representaria praticamente, sei lá, quase a totalidade do auto,
ela concorda que essa nota complementar está comprovada as exportações. Ela só questiona a nota da amostra grátis dessas 3 bisnagas. Então, esse questionamento, houve aí por parte da autuada uma explicação. Olha, foi enviado, ou seja, a autuada disse que foi exportado. Em relação a esse argumento, o fiscal ele coloca um contra-argumento dizendo que não, mas é só a DUI. O que ele fala em relação Não, especificamente a não, esse? ele só fala que o valor pequeno convence ele e pela Tá, situação analisada é o suficiente para entender que era uma amostra grátis. Eu até coloquei no voto a afirmação dele. tá. Ele coloca de uma maneira bem resumida. Uhum, Quer ver? Com relação à amostra grátis no valor de R$ 70, a defesa do contribuinte autuado afirma que se trata de amostra grátis, sem dizer se cumpre ou não as determinações do artigo 3º, anexo 1 sei. das isenções, que é Uhum, ter o nome da distribuição gratuita e menor quantidade. Entretanto, acreditamos tratar-se de amostra grátis em função do diminuto valor da nota fiscal. sei. Essa é a razão dele. Ele não nem entra na questão Uhum. da exportação, né? Porque o contribuinte alega que foi efetivamente exportado, né? Então, se foi efetivamente exportado e isso não foi o fiscal diante dos documentos trazidos pelo autuado, ele não contestou isso, né? Ele Não, simplesmente foi pelo valor, porque a princípio, se foi realmente exportado, né? Pelo menos esse ponto, independente de ser amostra grátis ou não, já, já, já justificaria o cancelamento, né? claro. Ele não, ele teria que falar, olha, não foi exportar. Claro que aí tem a questão da DUI, mas é uma situação muito específica do caso em concreto, né? O contribuinte traz a informação que foi via FedEx e coloca aí eu estou no corpo da nota, né? Amostra grátis, sem cobertura cambial, frete cortesia, né? Então o documento Sim. fiscal também estaria apontando que foi, mas ela aponta também na parte de cima, né? Que ela vai ser entregue no exterior, né? E coloca o destinatário dessa nota no mercado externo, né? Uhum, Então, se a gente fosse analisar muito a fundo, eu tenho certeza que nós vamos chegar à conclusão que se trata de uma exportação e de amostra grátis que não uhum, cumpriu à risca a norma isentiva quanto à amostra grátis, né? uhum, uhum. Eu acho que é uma situação assim muito específica que não faz uma tese. Eu acho que é aí Não, por isso que eu vou acompanhá-lo, porque é muito específico. Tem vários elementos aí, não só a questão do diminuto valor. Isso poderia talvez formar uma tese, mas eu acho que essa tese do diminuto valor não está caracterizada, porque existem outros elementos. Eu acho que então eu vou acompanhá-lo nesse ponto. Se não tivermos mais nenhuma manifestação, eu vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5050-555, Sharon Williams, do Brasil Indústria e Comércio, o recurso ordinário foi conhecido e negado provimento, e o recurso de ofício foi conhecido e também negado provimento nos termos do voto do relator, votação unânime. Com isso, eu encerro o julgamento. Agradeço aqui a participação da patrona Caroline. A senhora, se quiser, pode permanecer na sessão e, se quiser se retirar, fique à vontade. Obrigada, doutores. Bom dia. Isso aqui, eu passo para o próximo processo.
é o 5052333, André Farias Cavalcante. O relator é o doutor Ramon. Não há pedido de sustentação oral, também não há nenhum patrono presente. Passo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Eu vou registrar o voto e já passo a leitura. Só um minuto, por favor. Doutor Luiz, uma situação bem específica mesmo, hein? Consumiu Muito muito mais energia do que deveria, inclusive. Mas é importante que a gente também analise, né, cada situação na preocupação de não formar teses indevidas, né? Realmente foi muito específica. Com certeza. Mas um bom ponto mencionado pelo presidente quando ele fala quando você falou que o fiscal não contra-argumentou a questão da exportação, né? Então você estaria acatando a tese por ele, né? Uhum. Falado pelo recorrente. Presidente, acho que o voto já está disponível para vocês. Vou passar a leitura a partir da acusação. Um auto de infração decorrente de uma acusação de falta de pagamento de TCMD, doação, montante de R$ 433 mil, decorrente de uma operação mista, em que há uma contraprestação financeira, porém em valor ínfimo em relação ao valor patrimonial da cota apurada pela fiscalização. A fiscalização fez a acusação do valor aliás, pegou a quantidade de cotas, apurou o valor da cota no momento da transação, da doação, descontou o valor que foi pago, na oportunidade foi mensurado R$ 1 por cota. A fiscalização, por outro lado, entende que o valor estava muito subavaliado, ou seja, ao invés de R$ 9 mil, as cotas deveriam valer aproximadamente R$ 10.851.000, e está cobrando o ITCMD de 4% sobre essa diferença. Basicamente, no decorrer da autuação e da fiscalização, e até em sede defensiva, o recorrente ele não nega a doação, né? Ele se resigna com relação à decadência e também questiona a questão da base de cálculo. Então, eu passo a leitura do voto em relação ao item 6 do julgamento. Preliminarmente, observe que o recorrente não contesta a ocorrência da doação nos termos da acusação fiscal, combate exclusivamente a tempestividade do lançamento, alegando a ocorrência de decadência, bem como o valor da base de cálculo apurada pela fiscalização com base no valor patrimonial contábil das cotas transmitidas. Da decadência do direito de constituir o crédito. O contribuinte protesta pela aplicação do prazo 150, parágrafo 4º do CTN para o caso, mas, como se demonstrará na sequência, tal entendimento não deve prevalecer. Conforme ensina mais abalizada a doutrina tributária, a regra do 150, parágrafo 4º, é especial em relação ao artigo 731, ou seja, para que se possa aplicar aquela regra, é necessário estarem presentes todos os pressupostos ensejadores do lançamento por homologação, do qual o contribuinte tem importante papel, prestando as declarações pertinentes e, principalmente, antecipando o pagamento para que a Fazenda possa homologá-lo no prazo de 5 anos a contar do fato gerador. Não havendo este procedimento por parte do contribuinte, não se pode falar em lançamento por homologação, até mesmo pelo fato de que, na ausência de antecipação do pagamento, nada resta homologar. Nesse sentido, é o STJ, e trago decisão já bastante conhecida do STJ de relatoria do ministro Albino Zavascki. Portanto, como se observa, para que haja aplicação da regra do artigo 150, parágrafo 4º, é imprescindível que haja pagamento antecipado por parte do contribuinte. Neste mesmo sentido, é a doutrina de Leandro Paulsen, e trago aqui breve ensinamento do Leandro Paulsen. O que se pretende demonstrar é que, no caso em tela, não houve lançamento por homologação, mas sim por ofício. E é este que está sujeito à decadência, mas no prazo do artigo 1731, conforme ensina Leandro Paulsen e Luciano Amaro, que trago também aqui no ensinamento dos professores. O extinto TFR já havia se posicionado no mesmo sentido da aplicação do 1731 na súmula 219. Trago aqui a redação da súmula 219. Resumindo, poderão ocorrer duas hipóteses quanto aos tributos sujeitos por lançamento por homologação. Havendo pagamento no vencimento, enseja-se homologação ou não, aplicando-se o prazo 150, parágrafo 4º. Não havendo pagamento tempestivo, abre-se a oportunidade ao lançamento de ofício, aplicando-se o prazo próprio previsto no inciso 1 do artigo 173. Observe-se que a aplicação do artigo
1731, nos casos de ausência de antecipação do pagamento, atende à intenção do legislador, que antecipa o prazo geral do referido artigo para o prazo especial do artigo 150, beneficiando o contribuinte, exatamente por presumir que, com o recolhimento antecipado e identificado, mediante guias em que se menciona o sujeito passivo, o valor pago, a data do fato gerador, dentre outras informações, a Fazenda, desde essa época, já estaria ciente do acontecimento do fato gerador, sendo provocada a movimentar-se. Nesse sentido, a lição de João Marcelo Rocha. O próprio artigo 150, em seu caput, demonstra expressamente que, para que haja o lançamento por homologação, é necessário que o fisco tome conhecimento da atividade do contribuinte, seja pela declaração, seja pelo pagamento. Ora, se não há declaração nem tampouco pagamento antecipado, não haveria como autoridade administrativa tomar conhecimento do fato gerador, além da fiscalização direta, que se operou no presente caso. Nesse sentido, farta a jurisprudência do Tribunal de Impostos e Taxas. E aí trago aqui alguns julgamentos, inclusive da Câmara Superior. Assim também entendeu a Câmara Superior, trago aqui julgamentos da Câmara Superior. No caso, a divergência referente à data da efetiva doação para fins de início da contagem do prazo decadencial. A fiscalização aponta a data de 25/4/2019 com amparo na interpretação do artigo 36 da Lei 8934. Aí trago aqui a redação do artigo 36, que fala que se dentro de 30 dias da apresentação do documento, a junta comercial, o prazo retroage para a data da apresentação, né? O contribuinte aponta a data de 3/5/2019, data do registro da alteração contratual, perante a junta comercial, tendo como termo decadencial inicial a data de 4/5, ou seja, o contribuinte ele pede até um prazo mais extensivo, né, pelo prazo que ele alega que é um prazo decadencial, a fiscalização defende um prazo menos extensivo, 24/4, eles defendem 4/5. Considero correta a interpretação fiscal, pois amparada em norma administrativa de eficácia do ato em questão. Todavia, tal celeuma não opera efeitos práticos para o deslinde do caso, pois a lavratura do AIN ocorreu em 21/11/2024 e foi intimado ao contribuinte em 5/12/24. No caso, diante da inexistência de pagamento ou mesmo da declaração antecipada, incide a regra do artigo 1731, iniciando o prazo decadencial em 1/1/20 e finalizando em 31/12/24. Por conseguinte, desacolho a alegação de decadência do lançamento. Base de cálculo do TCMD, valor das cotas transmitidas. Quanto ao aspecto quantitativo da base de cálculo das participações societárias, assim dispõe a legislação do Estado de São Paulo, que basicamente fala que é o valor patrimonial quando não negociadas em bolsa, que é o caso. Quanto ao valor patrimonial, Fábio Lua Coelho ensina. O valor da cota patrimonial da sociedade limitada em revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro. Vou fazer a leitura desse texto doutrinário, porque ele vai ao encontro da discussão aqui no processo. 4, pelo menos, são os valores que podem ser atribuídos, abro aspas, né? 4, pelo menos, são os valores que podem ser atribuídos à cota da sociedade por cota de responsabilidade limitada em contexto diversos. A, valor nominal, corresponde ao valor definido no contrato social e tem como finalidades primordiais mensurar a responsabilidade do sócio pelo aporte de capitais à sociedade e definir o grau de seu poder de controle quanto ao direcionamento das atividades sociais. B, valor negocial, trata-se de valor definido exclusivamente em função de acordo de vontades, correspondente àquele que, de um lado, o cessionário ou comprador está disposto a pagar para titularizar e, de outro, cedente ou vendedor concorda em receber para disponibilizar. C, valor econômico, o valor apurado em função dos ativos empresariais que seria racional alguém pagar para se tornar seu titular. E D, valor patrimonial, valor apurado através da divisão do patrimônio líquido da sociedade pelo número de cotas. Esse valor patrimonial subdivide-se em 3 categorias, tendo em vista a natureza do balanço que define o valor do patrimônio líquido da sociedade. Primeiro, o valor patrimonial contábil, que é o balanço periódico para fim de atendimento à legislação contábil e fiscal. Valor patrimonial contábil em data presente, que é um balanço especial para adequar o balanço periódico a uma determinada data do curso do exercício social. E valor patrimonial real, ou balanço de determinação, típico balanço que se levanta na apuração dos haveres do sócio que se retira da sociedade. A jurisprudência pacífica do TJ entende que o valor patrimonial, para fins de TCMD, né, é o valor patrimonial contábil, a despeito do Estado de São Paulo entender que é o valor de mercado. Nesse sentido, aqui trago a apelação número tal. Faço a leitura das partes grifadas. Diante disto, a jurisprudência dominante dessa Egrégia Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a base de cálculo do TCMD, no caso de doação de cotas sociais, realizadas nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, é o valor patrimonial contábil das cotas, e não o valor de mercado, defendido pelo Estado de São Paulo correspondente aos bens e direitos que compõem o patrimônio da empresa.
Eu faço a leitura da outra parte grifada. Portanto, o critério de avaliação apenas do ativo não corresponde ao valor patrimonial utilizado pelo legislador para definir a base de cálculo, revelando notória ilegalidade da interpretação. A discussão aqui era se deveria compor também o valor para fins de TCMD as dívidas da empresa, né? Então, se seriam exclusivamente os bens e direitos ou também as dívidas da empresa. O TJ definiu que seriam o balanço seria o balanço contábil, né, de todos os haveres e deveres da empresa. E ainda, de outro lado, adequado ao procedimento utilizado pelo contribuinte ao definir como base de cálculo o valor patrimonial contábil das cotas transferidas. No mesmo sentido, eu trago aqui uma apelação também, falando sobre o cabimento do valor patrimonial contábil. Importa mencionar que o valor apurado pela fiscalização levou em conta exclusivamente a escrita fiscal do recorrido, respeitando inclusive o plano de contas. Pelo exposto, em face da reiterada jurisprudência do TJ diante da ausência de balanço de determinação que contradiga o balanço de folhas 46, que é um balanço contábil, considero correta a apuração da base de cálculo. Na parte dispositiva, a vista do exposto, conhece o recurso ordinário, nega o improvimento para manter a acusação fiscal. Como eu voto, presidente, só uma ressalva. Eu, particularmente, entendo que o correto é a utilização do valor de determinação, do balanço de determinação, porque nessas hipóteses de doação, justamente são hipóteses em que ou se retira totalmente um sócio da empresa ou parte parcialmente, né, da empresa, que é o caso aqui. Ele está se retirando parcialmente, doando praticamente a totalidade das cotas, mas não todas, a um filho, por exemplo, né? E esse é o objetivo do balanço de determinação. Mas o balanço de determinação não foi feito pelo contribuinte neste caso, e a fiscalização, se rendendo à jurisprudência do TJ São Paulo, fez um balanço patrimonial contábil, que aparentemente, pelo menos pela alegação do que o contribuinte faz, ela não representaria efetivamente o valor contábil, na medida em que haveria ali uma conta, que é a conta de distribuição de lucros, que estaria superavaliada. Mas também não apresentou nenhum outro balanço que contradissesse esse balanço que foi feito pela fiscalização. Então, eu estou acolhendo aqui, nos termos da jurisprudência do TJ, que está sendo incorporada pela fiscalização, para julgar correta a base de cálculo também. Enquanto a questão da decadência, não há pagamento, não há prova de pagamento, a não ser o pagamento negocial, seria da venda dos 9.000 cotas por R$ 9.000 ao donatário, né? Como eu voto, presidente. Parabenizo o voto, como sempre, bem detalhado, baseado na doutrina e jurisprudência, e coloco o processo em discussão. Como de praxe, Ramon, parabenizo e vou acompanhar. Tá de acordo com tudo que nós já votamos aqui nessa Câmara. Doutor Rodrigo, algum comentário? Do meu lado, eu concordo com o Dr. Ramon que, assim, era possível ao contribuinte trazer uma contrariedade a esse balanço, né? Ele até coloca, o resultado líquido foi de 171 mil e tudo mais, que a média do lucro seria de 42 mil, então o valor está super avaliado, só teve um faturamento de 4 milhões, etc, etc. Mas efetivamente ele não descaracterizou essencialmente a avaliação. Ele teria vários métodos de valuation para chegar efetivamente a um valor de mercado que até poderia ser elementar para a gente discutir aqui efetivamente se há uma hipertrofia da base de cálculo. Mas aqui me parece, como o Dr. Rabon muito bem, a quem eu também cumprimento pelo voto, deixou bem alinhado que não foi feita essa contraprova. Então, sem antecipar voto, mas estou bem alinhado com esse entendimento. Uhum. Eu acho que, para mim, o voto foi muito bem fundamentado na situação fática apresentada para a decisão. Então, nesses termos, eu vou acompanhar o relator e, se o senhor não quiser fazer nenhuma preferência ou até pedir em vista, eu vou encerrar os debates, tá? Ok? Então, verificação de quórum.
Votação iniciada. Votação encerrada, então, no processo 5052-333, André Farias Cavalcante, o recurso ordinário foi conhecido e negado provimento nos termos do voto do relator, votação unânime. Com isso, não houve, estou encerrando o julgamento. Ok. Vamos para o último processo da pauta, o 5052-451, Inovamax, Produtos Químicos e Soluções Ambientais, de minha relatoria. Não há pedido de sustentação oral, também não há nenhum patrono presente. O voto já está registrado e passo à leitura a partir do item 9. O AIN trata da acusação de creditar-se indevidamente do ICMS nas datas e valores especificados no demonstrativo 1, através de lançamento com crédito do ICMS no livro Registro de Entradas referentes a notas fiscais eletrônicas, de compra de óleo diesel de emissão do Alto Posto Atenas, Araraquara Limitada, CNPJ tal, que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 6374, se tratando, portanto, de documentação inábil, por infringirem os preceitos do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 1º da Portaria CAT 106 de 2015. Eu conheço do recurso e o douto AFRE autuante constatou que as notas fiscais de emissão do alto posto, constantes no demonstrativo 1, não podem ser consideradas documentação hábil a gerar crédito, por não atenderem às condições previstas na legislação. Fazem prova material da infração, dentre outros documentos, o relatório circunstanciado, cópias das DANFs e a amostragem dos cupons fiscais. O autuado alega que todas as operações de aquisição de óleo diesel foram efetivamente realizadas e que os respectivos pagamentos estão comprovados por documentos juntados aos autos, razão pela qual não haveria má-fé ou tentativa de fraude, que juntou os seguintes documentos: relatório de títulos a pagar, situação pagos, folhas tais, cópias de comprovantes bancários de pagamento e respectivas DANFs, as folhas tais, declaração fornecida pelo alto posto, acompanhada do demonstrativo dos créditos de ICMS apropriados com base nas notas fiscais emitidas pelo referido fornecedor, que atestaria a realização da compra e o efetivo pagamento das referidas notas fiscais que as acobertaram, folhas tais, e consulta cadastral realizada em 2024 junto ao sistema CADESP do fornecedor, folhas tais, que todas as compras foram feitas de fornecedor regularmente inscrito e com situação cadastral ativa, o que afastaria a responsabilidade do adquirente por eventuais falhas formais nos documentos fiscais. O contribuinte, para ter direito ao crédito, deve atender os requisitos estipulados pela Portaria CAT 106, e aqui eu listo esses requisitos, vou poupá-los da leitura, o voto agora está sendo lido, né? Vocês podem, se quiser, consultar os dispositivos da portaria. O autuado não nega que as notas fiscais emitidas pelo autoposto informam, no quadro do documento fiscal referenciado, cupons fiscais sem quaisquer informações sobre o autuado, adquirente das mercadorias, tais como nome empresarial, número de inscrição, CNPJ, placa do veículo. Não contém, no campo informações complementares, a expressão emitida nos termos da portaria tal. Não informam, no quadro do documento fiscal referenciado, as chaves de acesso de todos os cupons fiscais eletrônicos, modelo CFE-SAT, modelo 59, e notas fiscais de consumidor eletrônicas, NFCE, modelo 65, englobados pela nota fiscal eletrônica. Possuem valores e quantidades de produtos incompatíveis
com os cupons fiscais nela referenciados. Portanto, os fatos narrados são incontroversos, porém o autuado alega, né, como eu já fiz acima, né, quais são as alegações do autuado, eu digo que ele não tem razão e justifico, no item 18. É fato que a jurisprudência deste egrégio Tite tem aplicado o entendimento da súmula 509 dos STJ. No entanto, entendo que esta súmula não se aplica no caso dos autos. As situações que causaram a edição da referida súmula trataram de documentação inidônea causada por elementos extrínsecos da nota fiscal. O documento fiscal inidôneo tem a emissão atribuída a contribuinte com inscrição estadual cassada ou declarada nula com efeitos retroativos, nos termos dos artigos 30 e 31 do RICNES, e respectivos procedimentos regulados pela Portaria CAT 9506. A nota fiscal emitida tem aparência de regularidade, porém, a mesma é inidônea, e pelo motivo da inexistência do estabelecimento emitente no local indicado no CADESP. Situação que não pode ser verificada pelo recebedor da mercadoria no momento de recebimento da mercadoria, a menos que diligenciasse o endereço do emitente. Normalmente, a simples consulta ao Sintegra não permite a constatação da inidoneidade porque, como já explicitado, a declaração de nulidade da IE é realizada posteriormente à data das operações. Já no caso de documentação inábil, embora o documento emitido por contribuinte regularmente inscrito perde sua eficácia em razão de vícios formais graves, como a omissão de informações obrigatórias ou o preenchimento incorreto de dados essenciais exigidos pela legislação tributária. Essas falhas impedem que o documento comprove adequadamente a operação e, por isso, inviabilizam o aproveitamento do crédito ICMS pelo adquirente. Portanto, a situação dos presentes autos não é a de documentação inidônea, e sim de documentação inábil. Os documentos foram declarados inábeis por sua irregularidade formal, situação que poderia ser facilmente constatada pelo recebedor da mercadoria. A irregularidade é intrínseca ao documento recebido, não havendo necessidade de diligenciar o estabelecimento emitente. Bastaria que o autuado fosse diligente para verificar que os documentos não atendem os requisitos da legislação. A título de exemplo, daí eu cito a nota fiscal número tal, que indicava um valor de tanto, sendo tanto referentes a 610 litros de óleo diesel, S10, depois um outro valor referentes a 581 litros de etanol, além de outras quantidades de óleo diesel, S500, Arla e óleo lubrificante. No entanto, o único cupom fiscal relacionado a essa nota indicava tão somente a venda de 45 litros de etanol, no valor de tanto, sem qualquer menção aos demais produtos. Essa desconexão entre os documentos prejudica a rastreabilidade das operações e compromete a veracidade das informações prestadas. Caso vencido na questão da inaplicabilidade da tese da boa-fé ao caso concreto, ainda assim entendo que a documentação trazida pelo autuado não foi suficiente para demonstrar sua alegada boa-fé. Justifico. Este egrégio Tite, em harmonia com a jurisprudência firmada, especialmente no RESP número tal, vem reiteradamente afirmando que o reconhecimento da condição de comerciante de boa-fé está condicionado à comprovação simultânea de um conjunto específico de requisitos objetivos. E aqui eu relaciono quais requisitos que devem ser estar presentes cumulativamente. Então, no item 24, eu digo que, em relação à verificação prévia das operações envolvendo as empresas emissoras das notas fiscais, observe-se que o documento apresentado pelo autuado, que é o extrato do CADESP, indica que o estabelecimento estava ativo à época da realização das operações. Porém, como já esclarecido, não estamos tratando de documento inidôneo, e sim de documento inábil. Quanto à comprovação da contratação comercial com o emitente e à regularidade das operações conforme as informações prestadas nas notas fiscais, o autuado não apresentou documentação probatória que atestasse o vínculo negocial entre as partes. Não foram juntados, por exemplo, os e-mails comerciais, ordens de compra com aceite do fornecedor, nem quaisquer registros que evidenciem a celebração de um contrato de fornecimento. Além disso, foram constatadas inconsistências materiais entre os cupons fiscais e as respectivas notas fiscais eletrônicas. Em relação à comprovação do transporte das mercadorias, verifica-se nos cupons fiscais eletrônicos, as florestais, ausência de informações do adquirente e do veículo abastecido, como placa e demais dados,
o que dificulta a verificação da regularidade das operações e a identificação do real destinatário do combustível. Ademais, a ausência dos dados do adquirente dos cupons fiscais, como nome empresarial, CNPJ e inscrição estadual, configura vício formal insanável, por se tratar de requisito essencial previsto na legislação tributária para fins de comprovação da legitimidade do crédito do ICMS. Finalmente, em relação aos pagamentos realizados, a ausência de identificação do adquirente nos cupons fiscais referenciados impossibilita a verificação da titularidade das operações, comprometendo a rastreabilidade da transação. Os comprovantes de pagamento apresentados não se mostram suficientes para estabelecer, de forma inequívoca, a vinculação entre os valores pagos e as aquisições descritas nas notas fiscais. Ademais, a correlação entre os cupons fiscais e as notas fiscais consolidadas é falha e imprecisa, não havendo correspondência clara de valores, produtos ou quantidades que permita comprovar a efetiva vinculação entre os documentos. Diante dessas fragilidades, conclui-se que os elementos apresentados não são suficientes para comprovar de forma inequívoca que os pagamentos realizados se referem de fato às operações constantes nos documentos fiscais impugnados. Pelo acima exposto, entendo que o contribuinte não trouxe documentos que comprovem a alegada boa-fé do autuado. O autuado alega às folhas tais que a multa imposta ao recorrente violaria o princípio do não confisco. Esse é um argumento já conhecido aqui desta Câmara, e eu não estou conhecendo, eu estou rejeitando esses argumentos, né? Depois tem a alegação da incidência de juros sobre a multa aplicada. Estou aplicando aqui a súmula TIT número 13 de 2018. Importante registrar que o presente AIM foi lavrado sob a égide da Lei Estadual 16.497, que limita os juros de mora ao patamar da Selic. Então, estou mantendo o AIM e, por todo exposto, conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte, nego-lhe provimento para manter a R-decisão recorrida. É o voto que respeitosamente apresento aos meus pares e coloco o processo em discussão. Presidente, mais uma vez quero parabenizar pelo voto, né? O senhor fez análise pormenorizada de todos os elementos probatórios e, de fato, como nós temos julgado aqui, não restou demonstrada a questão da boa-fé. E, via de regra, eventualmente, a única defesa dos contribuintes aí que recebem, nesses casos, mercadorias de fornecimento por contribuintes inabilitados, né, ainda que retroativamente. Então, eu vou acompanhar integralmente. Também vou acompanhar, presidente, até porque se não teve má fé, ele pecou no dever de diligência, né, de verificar os documentos. Esse é um dever dele, né? Senão, senão a roda fica solta aqui, né? Não houver conferência, Qual que é o objetivo, né? Então, eu vou acompanhar. Parabéns pelo voto. Doutor Rodrigo, nenhuma manifestação? Doutor Marco, normalmente eu faço referência àquele tema 8 meses que não podem superar 100%, aí eu explico, olha, a lei 14.689 não permite, desculpa, a nossa lei estadual não permite eu afastar por inconstitucionalidade e tudo mais. Eu acho que esse é o único ponto. A questão que o Dr. Ramon muito bem trouxe de falta de comprovação comercial, ausência de documentos de transporte, CTE, divergência entre cupons, nota fiscal, falhas detectadas, né? Isso, para mim, realmente afasta a boa-fé quando não traz outros elementos. Então, realmente estou alinhado com esse ponto. Muito bom. Eu não entendi o começo da sua fala, porque ficou picado. O senhor bem no Desculpa, comecinho. doutor Marco, desculpa. É que houve um problema da falha, assim, pelo menos na minha conexão, eu não entendi. Talvez os outros entenderam, mas ficou muito picado. Eu realmente não entendi. Só o comecinho. Uma dúvida que eu tenho
Em relação tem um tema, o tema do Supremo, que fala sobre a limitação da multa a 100%, Hum, que em tese o tema ele não teria um caráter vinculante para a gente, uhum, que a gente, mas eu não sei, eu não prestei atenção, talvez, eu não sei uhum, se a gente menciona isso ou não, sim. Menciona nos seguintes termos, que a pelo gente que não você falou, conhece. que a gente não conhece por causa do artigo 28, e esse ponto eu 28. menciono. Beleza, É, ótimo. isso que eu Obrigado. menciono. Mas Perdão. esse tema do. Não, mas é que essa última parte, como a gente tem votado sempre parecido, eu acabei suprimindo. Se for o caso, eu posso ler, né? Está no Não, não finalzinho. precisa. É Não, só, né? eu que não vi, desculpa. Tudo bem. Só nesse caso específico aqui, eu só queria também deixar claro que eu acompanhei nesses longos anos a discussão da questão da boa-fé. Eu entendo o seguinte, uma coisa que sensibiliza, né, que a gente discutiu muito, o contribuinte, ao receber uma nota fiscal, é aquele negócio, qual é o meio que ele tem para falar que esse documento é inidôneo? A única chance que ele teria seria ir ao local e falar, olha, a mercadoria não veio de lá, porque eu estou vendo a nota aqui, está tudo certo. Mas, com a devida vênia aqui, neste caso específico, nós temos o caso que os recibos lá, as notas fiscais, também não correspondiam à legislação. Então, é um pouco diferente, é um agravante, né? Porque se ele olhasse, né, se ele fizesse a devida cotejamento entre a nota fiscal que ele emite e os cupons fiscais, ali está totalmente desconexo, né? Então, acho que nesse caso aqui é um agravante, porque ele poderia sim ser diligente e falar, opa, então coloca o nome da empresa no mínimo, né? Porque aí simplesmente o comprovante de pagamento, ele pagou para quem? Então, o documento fiscal deveria, olha, isso aqui foi vendido para a empresa tal. Então, eu acho que aí, nesse aspecto, é, eu acho que realmente houve uma falta de diligência muito grande do autuado, né? Que descaracteriza em relação às outras situações em que você fala, puxa vida, né? Ele tem, para seguir nas outras situações, ele teria que ir até o fornecedor e falar, olha, não tem ninguém aqui, ou sei lá o quê, né? Mas nesse caso, não, ele não precisava se deslocar nem do estabelecimento. Era só esse o comentário, eu vou encerrar os debates. Mas nem foi um caso de idoneidade, né? Não, Nem era. então, por isso que eu digo, é um caso que, na minha concepção, né? Por isso que eu Uhum. acho que a tese da boa-fé, a princípio, nem se aplicaria, Nem se porque aplicaria. compraria aos outros casos, entendeu? Comparado aos outros casos, a gente até ter, porque a gente sempre discutiu isso no TIT, mas o que o contribuinte pode fazer? Se ele vai olhar no Cadesp e está ativo, porque a declaração é depois. Ele olha para a nota fiscal, pô, a gente discutia, eu participei dessa discussão quando nem tinha nota fiscal eletrônica, né? Ó, qual o problema dessa nota fiscal? O que você vai falar, né? Tá tudo. Aí, naturalmente, é, de saudosa lembrança, olha, mas a IDF, o número dela, né? Olha, o logo está falsificado. Essas discussões estamos poupados hoje em dia na modernidade, né? Isso aí é só para os velhos tempos, né? Mas Eu peguei uma que o jogador falava que o nome da nota estava desalinhado, que o espaçamento entre os nomes estava desalinhado, Nossa, que era um indício da- É, o que eu nunca vou me esquecer o grande mestre, o doutor José Rosa, né? Uma vez a gente estava analisando as notas fiscais, e aí eram várias notas, né? E o contribuinte trouxe, e ele fala, nossa, que maravilha, olha como as notas estão bem cuidadas, elas viajaram o país inteiro, né? Não sei quantos mil, e não está nem amassada. Não era amassadinho. É um negócio, não, É o enfim, isso dever aí, de cautela do o contribuinte doutor de guardar o Ramon documento. o doutor Ramon acho que não vivenciou essa situação e talvez nem a doutora Aline. Então, isso é coisa de. É saudosismo. É o Então, dever de aqui. cautela do contribuinte de guardar bem os documentos fiscais. Você vê como eu fui diligente, né? Isso eu achei muito interessante. Então, O verificando o senhor quórum. falando, eu ouvi o senhor falando com a voz do Rosa. Porque eu nunca vou esquecer, né? Estávamos num julgamento e ele analisando, mas que maravilha essas notas, viajaram não sei quantos mil quilômetros por vários estados e não tinha um amassado, entendeu? E Uhum. todas com a mesma assinatura,
apesar de serem de dias diferentes, mesmo o carimbo do fiscal que estava na fronteira, um monte de coisa, né? Mas enfim. Humor peculiar dele. Não, aquela foi, não esqueça. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5052-451, Inova Max, Produtos Químicos e Soluções Ambientais Limitada, o recurso ordinário foi conhecido e negado o provimento nos termos do voto de minha relatoria, votação unânime. Com isso, encerramos o julgamento. Deixe-me ver se não ficou faltando nada aqui. E isso posto, eu declaro encerrada a sessão da 5ª Câmara Julgadora do dia 2 de outubro de 2025 e peço a gentileza do Luiz Felipe encerrar a gravação.